Muito obrigado, muito obrigado. Quando e como os corpúsculos espirituais agem para realizar os seus desejos? A ideia de explicar como o pensamento cria as coisas neste mundo é a ideia do Henry Ford. O Henry Ford é que falava que existia corpos espirituais que é a substância das coisas. Dr. Massar Taniguchi faz uma breve exposição sobre a explicação das ideias do Henry Ford da seguinte forma. O materialismo de Karl Marx. Os fatos econômicos são a causa determinante dos fatos políticos e sociais, ou seja, fato econômico é a geração da riqueza e a distribuição da riqueza são os fatos determinantes, né, dos fatos políticos e sociais. O sistema econômico atual foi gerado pelo temor de que há faltas e haverá dificuldades se não acumular para a eventualidade. Tendo esse medo como força motriz, a riqueza foi acumulada por alguns poucos, torna-se acentuada a discrepância entre ricos e pobres, bem como a exploração dos últimos. O atual sistema econômico mundial é movido pelas faltas. Por isso, quanto mais se cria riquezas, também mais cria faltas, isto é, cria pobreza nesse mundo. Isto por causa da lei mental. Manifesta-se aquilo que eu reconheço. Se você reconhece que existem faltas, isto é, pobreza nesse mundo, e se o mundo econômico é movido pela ideia de que há falta de riquezas, por mais que crie riquezas, também se cria faltas, ou seja, pobreza nesse mundo. É um fato que pode ser observado de forma bem simples. Basta ver a quantidade de riqueza que era produzida no mundo 100 anos atrás, ou seja, quantidade de riqueza por pessoa que era produzida 100 anos atrás e quantidade de riqueza que é produzida por pessoa atualmente. O que se produz de riqueza atualmente é infinitamente maior do que se produzia 100 anos atrás. Porém, por mais que o mundo tenha produzido riqueza, que produza riqueza, a pobreza não desaparece nesse mundo, porque o sistema econômico, o processo econômico é movido pela ideia de que tem que gerar riqueza porque existe falta. Quanto mais gera riqueza, mais pobreza gera. Por isso que, por mais que gere riqueza nesse mundo, não reduz a pobreza. Para melhorar esse sistema econômico imperfeito, não há necessidade de aplicar nem foice nem machado, ou seja, essa ideia materialista de Karl Marx, desfazer todo o sistema atual. Na realidade, tem que fazer o quê? A proposição do professor Massar Taniguchi, como melhorar o atual sistema econômico imperfeito, é retirar da mente humana o temor das dificuldades econômicas e substituí-lo pela convicção de que não é necessário acumular riquezas, porque Deus nos provê de tudo o que é necessário, pois Ele é a provisão inesgotável. Mas cada um recebe somente aquilo que corresponde à sua mente. Se o recipiente mental for pequeno, pouco receberá. Se recipiente mental for grande, receberá em abundância. O segredo da prosperidade é ter recipiente mental grande. O recipiente mental grande é a mente desapegada que dá em abundância, porque é um com a provisão infinita de Deus. Ter recipiente mental grande é não ter avareza, estreiteza, apego material na mente. Quanto mais você é apegado materialmente, você tem a mente pequena, a mente
que segura as coisas. Por isso que há falta de circulação de riqueza nesse mundo, não é falta de produção nesse mundo. O que cria problema econômico nesse mundo é a falta de circulação, fazer chegar as riquezas nas mãos das pessoas mais carentes. O que é ter recipiente mental grandemente desapegada, que dá em abundância? É a mente sintonizada com a mente de Deus. Podemos imaginar que existem infinitos corpúsculos como vírus sem propriedade definida, invisíveis, mesmo no microscópio eletrônico presente em todas as partes. Quando sintonizamos a nossa mente com a mente de Deus, podemos realizar a coisa mentalizada com a ajuda dos corpúsculos espirituais. Henry Ford chamou-os de corpúsculos espirituais. Ele diz que os corpúsculos espirituais constituem a substância que dá forma ao nosso desejo. O corpúsculo espiritual, ela molda a nossa ideia, porque quando nós pensamos, nós desejamos algo, imaginamos, criamos um desenho mental. E esse desenho mental é preenchido por corpúsculos espirituais e, por fim, acaba materializando nesse mundo. Quando corpúsculos espirituais que transportam o amor se materializam, segundo a lei da atração dos semelhantes, realiza-se a saúde no corpo e prosperidade no mundo pessoal, profissional e mundo econômico. Henry Ford foi o fundador, o criador da Ford, na primeira companhia de automóvel que produzia em série e que barateou o custo e fez com que o automóvel fosse um item acessível a um grande número de pessoas. Henry Ford diz assim: corpúsculos espirituais constituem a substância que dá a forma ao desejo. Desejo seria aqui uma ideia. Quando você tem uma ideia significa que você desenha na mente aquele objeto, aquela coisa que você quer. Aí, o corpúsculo espiritual dá a forma, ou seja, a ideia é o molde. O corpúsculo espiritual é a substância que dá a forma ao desejo, ou seja, preenche aquele molde mental que você cria, aquele desenho mental e faz aquela forma aparecer nesse mundo. Isso que acontece quando você pensa em algo, o corpúsculo espiritual dá a forma ao desejo e faz manifestar aqui no mundo fenomênico, no mundo da projeção da mente. Dr. Masaru Taniguchi: os corpúsculos espirituais seriam como minúsculos veículos que transportam os nossos pensamentos e sentimentos para onde desejamos. Os corpúsculos espirituais carregados com pensamentos semelhantes agrupam-se, ora para provocar uma determinada doença, ora para formar um determinado ambiente ou uma situação próspera ou infeliz. Corpúsculos espirituais, quando recebem do pensamento a energia e a direção, tomam um rumo determinado, tal como um veículo movido por controle remoto. Podem agrupar-se para formar um objeto, um órgão humano. Cria a forma do objeto que você desejou mentalmente. Ela cria. Então, precisa tomar cuidado. Se você desenha na mente coisas ruins, coisas desagradáveis, ela vai formatar fatos e acontecimentos desagradáveis. Por isso que você tem que ter sempre mente alegre, mente feliz e mente grata, é a mente agradecida, a mente que não tem desarmonia na mente. Desarmonia é situação onde há conflitos, brigas, e o corpúsculo espiritual formata
brigas e conflitos na sua vida. Assim, quando você tem grande harmonia, muita alegria, muita harmonia, muita gratidão, ela formata coisas harmoniosas, coisas prósperas, coisas que nos dão alegria, prosperidade na nossa vida. A ação dos corpos espirituais num relacionamento pessoal ou profissional. Um encontro feito com pessoas que guardam mutuamente ódio no coração não chega a um entendimento, porque, embora tentem esconder com palavras o verdadeiro sentimento com palavras hábeis, os corpúsculos espirituais estabelecem a transmissão do pensamento entre os interlocutores. É por isso que muitas negociações não chegam a um acordo harmonioso. Isso é um fato bem observável. A pessoa diz não tem química, né? não tem aquela fusão, aquela união. Não adianta, por mais que você tente sorrir, ser agradável, usar nada gentil, você sente que não combina, não há. E isso acontece muito nos relacionamentos pessoais e nos relacionamentos profissionais. O segredo do sucesso de Henry Ford. É uma entrevista que o Henry Ford deu a um jornalista, e o Henry Ford vai mostrar o segredo do sucesso. Ele utiliza corpúsculos espirituais para explicar o segredo do sucesso. Entrevistador: qual o segredo do seu sucesso, que era uma pessoa sem capital e praticamente sem posses? Henry Ford: desculpe-me, mas há um engano. Você disse que eu era praticamente sem posses, mas isso não é correto. Qualquer pessoa possui tudo desde o princípio, pois tudo existe dentro de nós. Entrevistador: a força que atraiu a riqueza necessária para realizar o sonho foi a convicção. Tudo está dentro de mim. Mas por que o senhor não supervaloriza a riqueza? Henry Ford: a riqueza é instrumento de realização, nada mais que isso. É como combustível que move o motor. A riqueza é apenas um meio para atingir um fim. Este era a visão do Henry Ford. Entrevistador: o senhor já sentiu alguma força superior com a qual possamos entrar em contato? É possível chamar de Deus esta força? O senhor faz algum esforço consciente para entrar em contato com essa força? Ford: compreendi que essa força é tudo, essência e origem de tudo. O que chama de espírito e matéria são uma coisa só. Não há como pensar em espírito e matéria separadamente. São verso e anverso de um todo. É como se fosse uma moeda. O espírito é um lado da moeda e a matéria seria o outro lado. Não existe uma moeda só com o verso. Tem que ter as duas faces. Então, é isso que ele está dizendo, que não é uma coisa separada um do outro. O meio para entrar em contato com essa força consiste em tomar correta a própria vida, tendo o propósito de praticar o bem ao maior número de pessoas. Como é que se faz para entrar em contato com essa força que realiza as coisas, os corpúsculos espirituais que atraem e criam a forma, o objeto do seu desejo? O meio para entrar em contato com essa força consiste em tornar correta a própria vida, tendo o propósito de praticar o bem a maior número possível de pessoas. Corpúsculos espirituais, segundo Henry Ford. Cada indivíduo é um universo e, ao mesmo tempo, vive como parte do universo e centro do universo. Ele atrai corpúsculos espirituais invisíveis com os quais forma o próprio corpo. Esses corpos espirituais participam
inclusive das nossas obras, para concretizá-las, obras, quer dizer, coisas deste mundo. Quando mentalizamos concentradamente a realização do nosso desejo e agimos no sentido de concretizá-lo, esses corpúsculos espirituais vêm se juntar a nós e acabam por concretizar o desejo. Quando e como os corpúsculos espirituais agem para realizar os desejos? É a pergunta do entrevistador. E Ford responde: qualquer um que esteja realizando algo correto e útil pode receber o auxílio deles. Essa é a condição para que os corpúsculos espirituais entrem em ação e ajudem a realizar o desejo. Você tem que ter um desejo correto, o objeto do desejo deve ser algo correto, significa algo que vai beneficiar as pessoas, vai ser útil para grande número de pessoas. Eles podem tanto vir nos ajudar como ir em busca de coisas necessárias, ou seja, buscar os recursos necessários, recursos financeiros, recursos materiais necessários para concretizar os nossos desejos. Os corpúsculos espirituais utilizam a força do nosso pensamento como veículo e eles constituem a substância que dá forma às nossas realizações, ou seja, ela é que materializa o molde da ideia que nós temos. A qualidade e a quantidade desses corpúsculos espirituais são determinados pelo pensamento de cada um. É incorreto pensar que corpúsculos espirituais estejam num lugar misterioso e distante. Eles estão aqui, dentro e fora de nós. É uma substância viva que os praticantes de yoga chamam de prana. Os corpúsculos espirituais, como transmissores e agentes de busca dos pensamentos. Eles transmitem os nossos pensamentos, tanto os bons como os maus. Quando traçamos em nossa mente a imagem nítida daquilo que desejamos, os corpúsculos espirituais entram em ação. Os de fora vêm nos ajudar e os de dentro vão buscar os recursos. Mas note bem, tanto os pensamentos bons como os maus. Por isso que é fundamental você ter sempre em mente grata, mente alegre, mente harmoniosa por causa disso. Assim, recebemos a inspiração e os elementos necessários para concretizar o desejado, o que passa a ocorrer de modo harmonioso e rápido. Como os corpúsculos espirituais dão forma ao pensamento? Entrevistador: o senhor quer dizer que o desejo começa a assumir a forma no momento em que imaginamos nitidamente a cena em que ele está concretizado? Ford: exatamente. Esses corpúsculos espirituais envolvem o nosso pensamento e começam a surgir a forma do pensamento, que é a ideia. Formar na mente a imagem daquilo que desejamos, isto é, ter ideia, e contemplá-la fixamente significa criar o seu molde mental, e isso se torna convicção, ou seja, quando você cria esse molde mental, a substância preenche esse molde mental e cria a forma exatamente como você imaginou na sua cabeça. A Seichanoye diz assim: é bem interessante, que é bem parecido com o ensinamento do professor Masaru Taniguchi. O professor Masaru Taniguchi diz assim: a ideia, o desenho criado na mente pela palavra e é o molde dos acontecimentos futuros. A ideia, o molde, roteiro dos acontecimentos futuros, segundo o professor Masaru Taniguchi. Então, tudo começa na nossa imaginação, no nosso sonho. Quando nós transformamos esse sonho em ideia, ideia o que é? Ideia é o desenho mental criado pelo pensamento, pela palavra. Quando você diz azul, você
cria o azul dentro da sua cabeça. Quando você diz automóvel, você desenha um automóvel. A palavra desenha, faz um desenho mental na sua mente. Isto é ter uma ideia. Ideia é o roteiro inicial, é a matriz, é o molde dos acontecimentos futuros. Nessa sequência, quando você tem uma ideia, o Henry Ford diz, você cria o molde mental e depois você fixa a imagem, que é semear uma ideia ou aquilo que escreve no projeto Prosperidade. Você cria o molde mental. Quando você cria esse molde mental, o molde é preenchido com corpúsculos espirituais e dá uma forma. Muitos objetos são formados através do molde. Quando um plástico toma forma de algum objeto, de uma panela, primeiro faz o molde e depois preenche o aço ou o plástico e cria aquela forma. É exatamente da mesma forma, o corpúsculo espiritual preenche, é a substância que preenche o molde mental e dá a forma e, por fim, materializa a forma, ou seja, manifesta, realiza o desejo aqui no mundo fenomênico. Corpúsculos espirituais são os nossos colaboradores invisíveis. Entrevistador. Quando falo em corpúsculos espirituais, quer dizer que o pensamento é uma substância viva, forte. De imediato não encontro a palavra adequada, pois se trata da mente. Não temos senão a mente como colaboradores do nosso trabalho. Na minha opinião, pensamento é força, ou dito de outra forma, o pensamento tem vida. A palavra cria as coisas. Por causa disso, quando fala pensamento, é a palavra que cuidar, que tipo de palavra você usa no cotidiano, diariamente na sua vida. É isso que determina os fatos e acontecimentos, o roteiro futuro da sua vida, ou seja, o destino da sua vida é criado através das palavras que você utiliza diariamente, pensamentos que você tem. Se você tem pensamento harmonioso, cria fatos e acontecimentos harmoniosos, felizes na sua vida. Se você usa palavras grosseiras, rústicas, palavras cortantes, palavras que conflitantes, criam situações conflitantes na sua vida. Pensamento é um fluxo constituído de corpúsculos vivos que entram em nós ou saem, aproximam-se ou afastam-se. São vibrações mentais, aumentam ao mesmo tempo partículas com vida. Corpúsculos espirituais inteligentes que ligam o indivíduo ao seu mundo. Forte, os corpúsculos espirituais existem dentro de nós e fora de nós, envolvendo-nos. Então, cria aquilo que chama de atmosfera pessoal e forma também o ambiente ao nosso redor, ou seja, a atmosfera local, e influi na nossa vida, no nosso temperamento, no estado psicológico, até na saúde mental, física e financeira. No livro do Holmes, ele diz que quando ele, uma certa época, ele foi morar em Londres e alugou uma sala num prédio, ele não conseguia trabalhar, depois descobriu que lá tinha havido muito assassinato dentro daquele quarto, daquela sala, e lá depois, quando ele fez a oração, mentalização e desejou a paz de espírito àquelas almas que se foram mortos naquele lugar, ele disse que conseguiu mudar o ambiente, o local, e com isso conseguiu trabalhar, produzir. Às vezes viajamos na tentativa de mudar o estado de ânimo ou saúde, e isso surte efeito. Você sabe por quê? O Ford perguntando ao entrevistador. E isso realmente acontece quando você está
chateado, desanimado, se você vai num outro ambiente, você muda o seu astral, você muda. Então, isso vale, às vezes, quando você viaja, às vezes viajando na tentativa de mudar o estado de ânimo ou saúde, e isso surte efeito. Você sabe por quê? É porque deixamos para trás os velhos corpúsculos espirituais que nos envolvem e penetramos num novo ambiente formado por outros corpúsculos espirituais. Eu acredito, por isso, na eficácia de mudar de lugar, pois quando mudamos, saímos do velho ambiente que nos envolve. Isso realmente acontece na nossa vida, nas nossas empresas. Todas as vezes que nós mudamos de local, quando fomos num local, outro local, a empresa vivenciou um crescimento, um boom assim do nada. É estranho, mas isso é um fato e acontece. Método Henry Ford para alcançar a riqueza. Entrevistador. Existe um meio de aumentar essa força do pensamento e utilizá-la de modo eficaz que o normal? Ford. Quando concentramos o pensamento, este se torna ímã que atrai corpos espirituais inteligentes, os quais trarão os elementos necessários para concretizar o desejo. Concentrar o pensamento é fazer uma mentalização, fazer a meditação. Se não alcançamos o êxito, é porque não pensamos forte, ardente e continuamente no sucesso almejado. Então, para obter êxito, você tem que ser persistente, ardente, você tem que ter muita vontade, não é assim pensar e desistir, tem que ter um desejo árduo, tem que ser um ideal da sua vida. A mensagem final que Ford deixa é a seguinte: não devemos ser impacientes e logo perder as esperanças. Às vezes levamos meses para criar as condições necessárias. Portanto, é indispensável manter o pensamento concentrado por um longo período. Quando e como os corpos espirituais agem para realizar os seus desejos, é quando você está sintonizado com a mente de Deus, quando você quer praticar o bem a grande número de pessoas. Essa é a condição necessária para que os corpos espirituais preencham seu molde mental e realize os nossos desejos. Muito obrigado, muito obrigado.